Quero falar com você hoje sobre o poder do sangue. No Antigo Testamento, a única maneira de obter perdão pelos pecados era sacrificar um animal. Sem o derramamento de sangue não havia remissão para o pecado. E todo ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Esse era o lugar mais sagrado do templo. E ele oferecia um sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo. Era chamado o dia da expiação. Se o sacrifício fosse aceitável, os pecados não seriam perdoados, seriam cobertos. Eles estavam perdoados por mais um ano. Esse era um processo contínuo. E o sacerdote tinha que garantir que o animal não tivesse manchas ou defeitos e que tivesse a idade certa. Todos esses requisitos. Se não atendesse a esses requisitos, o sacrifício não seria aceitável. Eles não receberiam a bênção de Deus. Essa era a pressão constante sob a qual viviam. Perdoados por este ano, o sacrifício será bom o suficiente? O sangue dos animais só oferecia perdão temporário, mas Deus disse a Abraão que um dia viria em que ele acabaria com a antiga aliança ou o antigo jeito de fazer as coisas. Deus estava dizendo que por um tempo estava tudo bem, mas vou fazer uma nova aliança para tratar permanentemente com o pecado. O problema é que isso não poderia acontecer com sangue de bois e cabras. Isso não era bom o suficiente. Precisaria de um tipo especial de sacrifício. Um dia, João Batista estava ministrando e viu Jesus chegando e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João sabia que Jesus era o sacrifício que Deus havia prometido a Abraão. Jesus era o Cordeiro de Deus. E quando ele morreu na cruz e derramou seu sangue, foi uma vez por todas ao Santo dos Santos. Não com sangue de bois e cabras, mas com seu próprio sangue, para garantir uma redenção completa para todos nós. Uma tradução diz: uma libertação eterna. Pelo seu sangue pôs fim ao antigo sistema de sacrifícios repetidos, esperando que fôssemos perdoados. Agora, podemos viver com a confiança de que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, não foram apenas cobertos, não foram apenas temporariamente expiados, foram lavados. Esse é o poder do sangue. Quando Jesus pendurou-se na cruz, suspenso entre o céu e a terra, ele tomou todos os nossos erros, todas as nossas falhas e fraquezas, todos os momentos em que falhamos e os momentos em que falharemos, e perdoou tudo isso. A boa notícia não é que Deus irá te perdoar. A boa notícia é que Ele já te perdoou. Como João declarou, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Agora, esse sacrifício não vai adiantar se você não o receber. Se você ficar por aí se sentindo culpado, condenado, tentando pagar a Deus pelos seus erros, não, o preço já foi pago. Receba a misericórdia dele todos os dias. Pai, obrigado porque eu sou perdoado. Obrigado porque eu sou redimido. O acusador vai te dizer justamente o contrário. Deus não vai te perdoar. Olha o que você fez. Veja como você viveu. Você sabia que isso era errado. É fácil acreditar nessas mentiras e andar por aí com um peso, sem paixão pela vida. Conversei com um homem que estava se culpando, me contando todos os erros que ele havia cometido. Minha pergunta é: você acha que o seu erro foi demais para o sangue que Cristo derramou?
Você acha que o que fez de alguma forma desequilibrou as coisas e agora Deus está pensando: ai, não vi isso vindo. Eu devia ter enviado um sacrifício melhor. Eu até entenderia esse raciocínio se ainda estivéssemos oferecendo sangue de bois e cabras. Talvez não tivéssemos escolhido o tipo certo de animal. Talvez não tivéssemos cumprido todos os requisitos. Amigos, esses dias se foram. Você foi redimido pelo Filho do Deus vivo, sem pecado, imaculado e todo-poderoso. Esse não é um sangue comum. Esse é um sangue que derrotou o inimigo. É o sangue que esmagou a cabeça de Satanás. O sangue que tomou as chaves da morte e do inferno. O sangue que faz os demônios tremerem. Não é um sangue médio. É o sangue que abriu os olhos dos cegos, curou os leprosos, andou sobre as águas e acalmou os mares. É o sangue que restaurou a mulher pega em adultério. É o sangue que perdoou as pessoas que o crucificaram. O que eu estou dizendo, nenhum erro que você cometeu é grande demais para esse sangue. Sacuda a culpa. Pare de viver condenado, achando que está perdido. E receba o perdão. Estamos sob a melhor aliança, a nova aliança. Não precisamos mais depender do sangue de bois e cabras, nos perguntando se nossos pecados serão perdoados, esperando que possamos obter algum tipo de expiação temporária por causa do sangue que Cristo derramou. Nossos pecados foram permanentemente resolvidos. Foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios. Deus não está contando seus pecados contra você. Ele os apagou. Muitas pessoas vivem condenadas, sempre achando que pediram a Deus perdão todos os dias pela mesma coisa nos últimos 4 anos. Elas não percebem que na primeira vez que pediram, Deus os perdoou. Ele está dizendo: eu não estou contando isso contra você. Já paguei isso. Por que você não deixa isso para trás? Por que não se perdoa e segue em frente com a sua vida? Enquanto você continuar olhando para trás, vivendo com arrependimentos, se culpando pelos erros do passado, nunca vai entrar nas novas coisas que Deus tem para você. E é fácil viver a vida olhando no retrovisor, pensando no que poderia ter feito melhor, no que não deu certo, mas a razão de o retrovisor ser tão pequeno e o para-brisa ser tão grande é porque onde você esteve não é de longe tão importante. Livre-se do retrovisor. Você foi redimido, você foi restaurado. Deus não apenas cobriu seus pecados, Ele os apagou. Ele não está mais cobrando de você. Isaías colocou dessa forma: como uma nuvem espessa, Deus apagou nossos pecados. Pense nos seus erros, nas suas falhas. Você mal consegue ver algo. Algumas manhãs você acorda e mal consegue ver a casa do outro lado da rua. Mas, quando o sol aparece, aquela névoa desaparece em alguns minutos. Ela não é empurrada para outra cidade, ela se evapora. O sol faz com que ela desapareça. Todos nós cometemos erros e temos momentos em que nossa vida está nublada por escolhas erradas, nublada pelo pecado. Mas quando você pede a Deus perdão, o Filho aparece, S-O-N. Ele faz sua luz brilhar e faz o pecado evaporar. Ele desaparece. Ele diz que não se lembrará mais dos nossos pecados. Meu desafio para você: pare de lembrar o que Deus já esqueceu. Pare de trazer à tona o que já foi evaporado. Quando você se apega ao passado e revive seus erros, tudo o que está fazendo é criar uma nova nuvem. É bem simples. Deus é a seu favor. O inimigo é contra você. Você tem o poder de votar. Para onde você vai? Acreditar nas mentiras? Viver se sentindo culpado?
Pensar que você não poderia ser bom o suficiente para ser aceito por Deus? Está escrito em Efésios que Deus já te aceitou. Ele já pagou os seus pecados. Ele já derramou o sangue dele. A questão é, você vai receber isso? Vai endireitar os ombros, erguer a cabeça e começar a agir como um filho do Deus Altíssimo, deixando o Filho brilhar em sua vida? Depois de tudo que Cristo fez por nós, depois do preço incrível que Ele pagou na cruz, não traz honra a Deus nos vermos como indignos, condenados? Consigo imaginar Deus dizendo aos anjos: eu enviei meu filho, dei o meu melhor, ele pagou o sacrifício supremo, o que mais eu poderia fazer? Não. Vamos fazer a nossa parte e começar a acreditar que somos redimidos, que somos perdoados, que temos uma libertação eterna de nossos pecados. Durante centenas de anos, os israelitas estiveram escravizados e Deus enviou praga após praga sobre os povos que os mantinham cativos, mas o faraó não mudava de ideia. A última praga seria devastadora. O filho primogênito de todos os seus captores morreria durante a noite, desde o primogênito do faraó até o primogênito do homem mais pobre, até o primogênito de todos os seus animais. Mas Deus deu aos israelitas instruções especiais sobre como se proteger dessa praga. Cada homem deveria pegar um cordeiro para a sua família. Tinha que ser um macho de 1 ano, sem mancha ou defeito, e eles deveriam sacrificá-lo e colocar um pouco do sangue na parte superior da porta e um pouco nas laterais da moldura da porta. E Deus disse: quando eu vir o sangue sobre o seu umbral, saberei que vocês pertencem a mim e passarei pela sua casa. Nenhum mal virá sobre vocês quando eu destruir seus inimigos. Você pode imaginar o quanto eles devem ter sido cuidadosos ao seguir essas instruções. Posso ouvir as crianças perguntando: pai, você já colocou o sangue na porta? A esposa dizendo: vamos dar uma checada, vamos garantir que ainda está lá. À meia-noite, quando o anjo da morte passou pela terra, onde quer que ele visse o sangue, ele passou por cima. Eles estavam protegidos. Minha pergunta hoje é: você colocou esse sangue sobre a sua casa? Você tomou o cordeiro? O sacrifício já foi feito. Não precisamos fazer isso fisicamente como eles fizeram. Estamos sob a nova aliança, mas o princípio ainda é o mesmo. E quando você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que você está fazendo na prática é colocando sangue sobre o umbral da sua porta. Quando o inimigo chega e vê o sangue, ele passa por cima. Quando você aceita o sacrifício da salvação de Cristo, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Há uma linha de sangue que o inimigo não pode cruzar. Se o sangue de um animal poderia mantê-los seguros, quanto mais o sangue do Filho do Deus vivo. Pela fé, podemos dizer: eu coloco o sangue sobre a minha casa, coloco o sangue sobre o meu trabalho. Quando você está coberto pelo sangue, o inimigo não tem escolha. Ele tem que passar por cima. E não estou dizendo que coisas negativas nunca vão acontecer, que você nunca enfrentará dificuldades. Isso não é realidade. O que estou dizendo é que nada acontecerá sem a permissão de Deus. Por causa do sangue, há uma cerca de proteção ao redor de você e da sua família. E você não sabe quantas coisas vieram contra você. Mas, como os israelitas, por causa do sangue,
elas tiveram que passar por cima. Talvez a doença estivesse indo em sua direção, mas quando viu o sangue, ela seguiu em frente. Aquele acidente que deveria ter tirado sua vida, mas quando o anjo da morte viu o sangue, ele disse: não posso mexer com eles, não tenho autoridade aqui. Problemas no trabalho, forças enviadas para causar contenda, divisão e discórdia, mas quando chegaram ao seu escritório e viram o sangue, tiveram que continuar. Maus hábitos, vícios, tentando tirar o foco, fazer com que você perca seu destino. Mas quando chegaram à sua casa e viram o sangue, tiveram que seguir em frente. Essas forças das trevas não são movidas pela família de onde você vem, pela igreja que você frequenta, nem pelas boas ações que você faz. O que elas respondem é ao sangue sobre a sua vida. Você colocou sangue sobre seus filhos, sobre sua família, sobre sua saúde, durante todo o dia, Senhor. Obrigado porque estamos cobertos pelo seu sangue. Quando eu era pequeno, meu pai viajava muito para o exterior e em um determinado momento éramos 5 filhos em casa, todos com menos de 12 anos. Minha mãe estava com as mãos cheias. Toda vez que meu pai ia viajar, invariavelmente um de nós ficava doente. Durante semanas, tudo estava bem, mas assim que ele começava a fazer as malas, alguém pegava um resfriado ou alguém se machucava brincando. Uma vez, meu irmão Paul estava pulando na cama, caindo para trás e se levantando de novo. Ele calculou mal e caiu contra a cabeceira da cama, desmaiou, abriu a cabeça e teve que levar pontos. Pelo menos agora sabemos o que há de errado com ele. Mas isso foi bem antes do meu pai viajar. E parecia que todas essas forças estavam tentando impedir meu pai de ir. Meu pai estava tão frustrado que disse: Deus, estou tentando sair para ajudar o mundo e minha própria família começa a desmoronar. Da próxima vez que ele ia sair, aconteceu a mesma coisa. Alguém começou a ficar doente. Dessa vez, ele decidiu fazer algo a respeito. Ele pediu para todos nós, seus filhos, sairmos para fora. Nos fez formar uma fila, da criança mais velha para a mais nova, com ele liderando. E virou-se e disse: quero que sigam-me e repitam o que eu digo. Ele começou a nos fazer marchar ao redor do perímetro da nossa propriedade, dizendo: colocamos o sangue, colocamos o sangue. Os vizinhos olhavam pelas janelas, tipo, que família esquisita. Os carros que passavam buzinavam e acenavam. Eu tinha apenas 5 anos e estava com vergonha, mas meu pai não sabia o que era vergonha. Sabe, a partir daquele dia, toda vez que ele viajava, ninguém ficou doente, ninguém se machucou. E meu irmão Paul não mudou, não resolveu tudo, mas o que estou dizendo hoje: coloque o sangue sobre sua vida, coloque o sangue sobre sua família, coloque o sangue sobre seus negócios. Você não precisa marchar ao redor da sua casa, mas pode dizer: Pai, quero te agradecer, porque meus filhos, minhas finanças, minha saúde, meu futuro, todos estamos cobertos pelo seu sangue. Na Escritura, havia uma jovem chamada Raabe, que morava em Jericó. Ela era uma prostituta, não foi criada em uma família que conhecia Deus. E parecia que ela iria perder seu propósito, com todas as probabilidades contra ela. Mas Deus dá a cada pessoa uma chance.
Haverá momentos de destino onde você pode tomar uma decisão que o colocará em um caminho melhor para se tornar quem você foi criado para ser. Um dia, Josué enviou homens para espionar a cidade de Jericó. A notícia se espalhou de que os espiões estavam lá e eles teriam sido capturados, exceto que Raabe os levou para sua casa e os escondeu. Quando os guardas passaram, ela os protegeu e disse que não estavam lá. Esses espiões estavam tão agradecidos. Eles voltariam com os israelitas para atacar a cidade, mas deram a Raabe instruções especiais de como ela e sua família poderiam ser salvas. Disseram para ela pegar um cordão escarlate e pendurá-lo na janela de sua casa, deixando-o cair até o chão, para que fosse fácil de ver. Então, ela deveria reunir todos em sua casa que queria salvar: seus pais, seus filhos, sua família. Os espiões prometeram que ninguém naquela casa seria prejudicado. Os israelitas voltaram para atacar a cidade, mas quando viram o cordão escarlate, sabiam que precisavam passar por cima. Raabe e sua família foram os únicos que foram poupados. Veja, esses espiões entenderam a Páscoa. Eles ouviram histórias, como seus parentes tinham colocado o sangue sobre o umbral das portas, como haviam sido protegidos. Foi por isso que disseram a Raabe: enquanto você permanecer sob o cordão escarlate, estará segura. O cordão escarlate representa o sangue. O mesmo princípio vale hoje. Enquanto você mantiver o sangue sobre sua vida, assim como Raabe, os inimigos terão que passar por você. A doença terá que passar, a derrota terá que passar. Você está protegido pelo sangue. No capítulo 4 de Gênesis, Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel. Com o tempo, Caim se tornou muito ciumento de Abel e eventualmente o matou. Ele voltou para casa e agiu como se tudo estivesse bem. Mas Deus perguntou a Caim, e Caim respondeu: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Deus disse a Caim: a voz do sangue de seu irmão clama a mim da terra. Deus estava dizendo: você pode ter matado o corpo, mas o sangue ainda está falando. Você tentou silenciá-lo. O problema é que não se pode silenciar o sangue. Não havia ninguém para falar por Abel. O sangue dele se tornou seu próprio advogado. Caim achava que tinha a última palavra, mas ele não percebeu que o sangue ainda fala. Quando os soldados crucificaram Jesus, parecia que seus inimigos finalmente o haviam vencido, pendurado na cruz, machucado, espancado, com uma coroa de espinhos, cuspido, zombado e ridicularizado. Parecia que eles tinham a última palavra. Quando ele expirou seu último suspiro, todo o céu ficou em silêncio. Os anjos pararam de cantar, as harpas pararam de tocar, os dançarinos pararam de dançar. Sem música, sem louvor, apenas um silêncio inquietante. A terra estava tão perturbada que começou a tremer. Um terremoto. O sol virou as costas e se recusou a olhar. Às 3 da tarde, a escuridão cobriu a terra. Os soldados que o crucificaram disseram: certamente ele era o Filho de Deus. Posso imaginar Satanás e as forças das trevas, quando viram o sangue de Jesus escorrendo para a terra, pensando: finalmente nos livramos dele, finalmente o silenciamos, temos a prova, aqui está o sangue dele. O que eles não perceberam é que 2000 anos depois,
o sangue dele ainda estaria falando. Eles nunca o teriam crucificado se soubessem que quando cometemos um erro, o sangue dele ainda clama por misericórdia. Quando estamos doentes, seu sangue diz: pelas minhas feridas você foi curado. Quando precisamos de provisão, seu sangue diz: eu me tornei pobre para que você fosse rico. Seu sangue ainda clama por liberdade, redenção, salvação, abundância. Eles podem ter crucificado seu corpo, mas não conseguiram silenciar sua voz. Enquanto Satanás e todos os demônios estavam lá celebrando, dando high fives, confetes, explodindo, parecia que eles tinham vencido o Super Bowl. Eles veem uma figura se aproximando e não conseguem entender quem ele é. Seus olhos são como fogo e seu rosto é tão brilhante que irradia como o sol, fazendo-os virar a cara. Melhor colocar a festa em pausa. Você abriu o champanhe um pouco cedo demais. Eu estava morto, mas estou vivo para todo sempre. Jesus não apenas derrotou Satanás, mas tomou as chaves da morte e do inferno. A Escritura diz: ele o tornou sem poder. Uma versão diz: ele o reduziu a nada. Nada é zero. Você pode estar enfrentando alguns obstáculos, mas a boa notícia é que o sangue ainda fala por você. O sangue diz que você é mais do que vencedor. O sangue diz que você pode fazer todas as coisas em Cristo. O sangue diz que as forças que estão a seu favor são maiores do que as forças que estão contra você. Então, quando cometemos erros na vida, podemos viver culpados e condenados, ou podemos deixar o sangue falar por nós. Pai, obrigado porque sou perdoado. Eu recebo a sua misericórdia. Quando enfrentamos uma doença, podemos aceitá-la como nosso destino na vida, ou podemos deixar o sangue falar. Pai, obrigado porque você foi ferido pelas minhas transgressões, pelas suas feridas, eu sou curado. Quando as pessoas se voltam contra nós, podemos ficar chateados, tentar nos vingar, ou podemos deixar o sangue falar. Pai, obrigado porque você é o meu vingador. Você disse que a armadilha que o inimigo preparou para mim, eles mesmos cairiam nela. Caim era um agricultor. Passava sua vida plantando sementes e trabalhando a terra, e convidou Abel para o seu campo, onde o matou. O sangue de Abel desceu à terra. A partir de agora, você não será mais capaz de produzir colheitas nesta terra, porque o sangue inocente do seu irmão foi derramado. Isso interrompeu o que você costumava fazer. Isso é simbólico do que Jesus fez por nós. Ele deixou o céu e veio para a terra do inimigo. E quando derramou seu sangue inocente no Calvário, esse sangue desceu à terra. E o que o inimigo costumava fazer, porque o sangue esteve lá, isso não vai mais funcionar. Coisas que costumavam crescer em você, por assim dizer, vícios, maus hábitos, temperamento, o sangue anulou isso. Existem sementes que foram plantadas em nós quando éramos crianças pelo inimigo para tentar nos desviar do caminho quando adultos, e normalmente elas cresciam e se tornavam parte de quem somos. Mas, porque o sangue esteve lá, isso foi interrompido. Então, ao invés de aceitar coisas que você sabe que estão abaixo do melhor de Deus, comece a dizer: Pai, quero te agradecer porque o sangue do seu Filho Jesus cancelou toda a semente negativa na minha vida. Pai, obrigado, seja o que for, que Ele cancelou este vício, essa depressão, esse espírito de escassez. Senhor, quero te agradecer porque estou livre. Quando você agradece a Deus pelo sangue, os inimigos tremem. O sangue os lembra da sua derrota.
Lembra-lhes que o que antes podiam fazer, agora não podem mais. João disse em Apocalipse: vencemos pelo sangue do Cordeiro. Estou pedindo para você manter esse sangue sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre seu futuro. Se você fizer isso, Deus promete que Ele o protegerá. Ele fará com que coisas passem por você. E eu acredito e declaro que porque o sangue ainda está falando, está sendo quebrado, fortalezas estão caindo, o que te impediu no passado não te impedirá mais. Eu falo vitória, falo conquistas, saúde, restauração, a plenitude do seu destino em nome de Jesus.